Jonas foi um profeta hebreu mencionado no Antigo Testamento, conhecido principalmente por sua história no livro que leva seu nome, o Livro de Jonas. Ele é descrito como filho de Amitai, e pouco se sabe sobre sua vida fora dessa narrativa específica. Jonas viveu no reino do norte de Israel, durante o reinado de Jeroboão II, aproximadamente no século VIII a.C., uma época marcada por conflitos e desafios tanto para Israel quanto para seus vizinhos. A missão de Jonas o destaca de outros profetas bíblicos porque, ao contrário de muitos que foram chamados para pregar ao povo de Israel, Jonas recebeu uma tarefa inusitada: pregar à cidade pagã de Nínive, a capital do Império Assírio. Nínive era conhecida por sua violência e idolatria, e era inimiga de Israel. Isso tornava o chamado de Deus ainda mais desafiador para Jonas, pois ele teria que levar uma mensagem de arrependimento a um povo que ele considerava inimigo. Jonas, portanto, aparece como um profeta relutante, alguém que, diferente de outros profetas que obedeciam prontamente ao chamado de Deus, inicialmente tentou fugir de sua missão. A missão de Jonas começa com um chamado direto e claro de Deus: pregar à cidade de Nínive. Logo no início do livro de Jonas, Jonas 1:2, Deus fala diretamente ao profeta, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas é escolhido para levar uma mensagem de arrependimento a um povo que não era israelita, o que torna sua missão única entre os profetas da Bíblia. Esse chamado, porém, vai contra os desejos de Jonas. Ele reluta em obedecer, pois, para ele, a cidade de Nínive não era digna da misericórdia de Deus. Era uma metrópole pagã, parte do império que oprimia seu povo e representava uma ameaça real e futura à própria existência de Israel. Assim, a missão de Jonas vai muito além de um simples chamado para pregar. É um desafio profundo à visão que ele tinha sobre justiça, misericórdia e o propósito de Deus para o mundo. Porque Jonas relutava em proclamar a misericórdia de Deus para o povo assírio. A crueldade do povo de Nínive, e mais amplamente do Império Assírio, era notória e justifica, em parte, a relutância de Jonas em cumprir a ordem de Deus para pregar o arrependimento naquela cidade. Os assírios, com Nínive como uma de suas principais capitais, eram conhecidos por suas táticas de guerra extremamente brutais e desumanas, o que gerava pavor em seus inimigos. A Assíria, durante seu auge, dominava vastas áreas do Oriente Médio, e suas campanhas militares eram marcadas por uma crueldade devastadora. Os assírios eram mestres na arte da guerra e não apenas venciam seus inimigos, eles os destruíam de maneira implacável. Suas campanhas militares envolviam massacres em massa, onde os soldados não poupavam ninguém, nem mesmo mulheres, crianças ou idosos. Os relatos históricos mostram que, após a conquista de uma cidade, era comum os assírios empalarem seus prisioneiros, cortarem suas cabeças e exibirem-nas publicamente como troféus. Em algumas ocasiões, faziam montes de crânios na entrada das cidades conquistadas como forma de intimidação. Os prisioneiros de guerra enfrentavam um destino terrível nas mãos dos assírios. Muitos eram torturados cruelmente antes de serem mortos. Método de tortura incluíam arrancar a pele dos cativos enquanto ainda estavam vivos e crucificá-los ou atravessá-los com estacas. Essa prática era feita com o intuito de provocar medo generalizado em outras nações. Há relatos de que os assírios cortavam as línguas dos seus inimigos, cegavam-nos ou cortavam seus membros, para prolongar o sofrimento antes da morte. Além disso, os sobreviventes muitas vezes eram levados como escravos para servirem no Império Assírio. Em suas campanhas, eles deportavam populações inteiras de suas terras nativas, forçando-as a viver em exílio e dispersando-as para evitar revoltas. Essa política brutal de deportações em massa deixava um rastro de desolação por onde passavam. Os assírios também saqueavam templos e centros de culto, levando riquezas e desmantelando os sistemas religiosos das nações derrotadas, o que representava uma agressão espiritual e cultural, além da violência física. Razões para a insatisfação de Jonas. Quando Deus chamou Jonas para pregar o arrependimento aos ninivitas, ele enfrentou uma enorme resistência interior. E isso é compreensível dentro desse contexto. Jonas sabia que Nínive, como capital do Império Assírio, era uma cidade cheia de crueldade e maldade. Como israelita, ele provavelmente temia os assírios, e com razão, já que essa nação representava uma ameaça real ao seu povo. Além do medo, havia o ressentimento e a raiva pelos crimes que os assírios cometeram contra tantas nações, e a indignação moral diante da possibilidade de Deus perdoar uma nação tão violenta. Para Jonas, a destruição de Nínive parecia justa e merecida. A cidade era,
aos olhos de Israel, um símbolo da brutalidade e da opressão. Ele, como muitos israelitas, provavelmente esperava que Deus punisse os assírios por seus pecados, em vez de oferecer a chance de arrependimento. Isso explica por que Jonas tentou fugir para Tarsis, na direção oposta de Nínive. Ele não queria ser o responsável por dar àquela cidade a oportunidade de escapar do julgamento de Deus. Além disso, a mensagem de arrependimento que ele teria que pregar em Nínive representava um desafio profundo para sua visão de justiça. A misericórdia de Deus para com os ninivitas parecia injusta aos olhos de Jonas, pois ele sabia que o povo de Nínive não apenas merecia o castigo divino, mas também tinha cometido atrocidades horríveis contra nações vizinhas, incluindo Israel. Jonas queria que Nínive fosse destruída, não redimida. A insatisfação de Jonas em cumprir a ordem de Deus, portanto, não se baseava apenas no medo pessoal, mas também em uma profunda sensação de justiça moral. Ele acreditava que os ninivitas mereciam punição e não misericórdia. Para Jonas, seria incompreensível que Deus pudesse perdoar uma nação tão violenta e cruel. Esse conflito interno é o que alimenta toda a narrativa do livro de Jonas, a tensão entre o desejo humano por justiça retributiva e a infinita capacidade de Deus para o perdão e a compaixão. Por esse ponto de vista é compreensível que Jonas quisesse fazer justiça, vendo todo aquele povo covarde e sanguinário, sendo varrido da face da terra sem dó nem piedade. Quantas vezes, eu e você, também, quando assistimos o noticiário, desejamos ver aquele criminoso se arrebentar todo depois de cometer um crime odioso. Esse é o senso de justiça humana, porém, Deus vê com outros olhos, e a justiça dele sempre é a correta. Ele é magnânimo. Em resumo, a brutalidade dos ninivitas, amplamente conhecida por seu império cruel e destruidor, explica a profunda resistência de Jonas em aceitar sua missão. Contudo, a história de Jonas desafia a compreensão humana de justiça, demonstrando que a misericórdia de Deus está disponível até para aqueles que parecem ser os mais indignos. A decisão de Jonas de fugir para Tarsis. Quando Deus ordenou a Jonas que fosse a Nínive, a reação imediata do profeta foi de fuga. Em vez de seguir o comando divino, Jonas tomou uma decisão drástica. Embarcou em um navio com destino a Tarsis, uma cidade que ficava na direção oposta de Nínive. Esse ato de desobediência não foi uma simples recusa, mas uma fuga ativa, mostrando o quanto Jonas desejava evitar essa missão por estar inconformado com a possibilidade de Deus perdoar aquele povo cruel. Tarsis, mencionada na Bíblia como um local distante e isolado, é geralmente identificada com uma cidade no extremo oeste do Mediterrâneo, provavelmente na região da atual Espanha. Fugir para Tarsis não era apenas uma tentativa de evitar Nínive. Era uma tentativa de ir o mais longe possível da presença de Deus, de sua chamada e de sua responsabilidade como profeta. Para Jonas, Tarsis simbolizava o fim do mundo conhecido, um lugar onde ele poderia escapar completamente de seu dever. Sua desobediência revela as complexidades do conflito interno que ele enfrentava ao ser chamado para pregar em Nínive. O ressentimento e a raiva fazia Jonas acreditar que Nínive merecia a destruição e não a misericórdia de Deus. Para Jonas, isso parecia moralmente inaceitável. Ele não queria ser o instrumento da salvação de um povo que ele considerava totalmente corrupto e indigno de perdão. Jonas também sentia medo, afinal ele levaria uma mensagem para um povo que também o tinha como inimigo. A missão de Jonas era arriscada, e ele temia tanto as consequências físicas quanto as espirituais. Esse medo o paralisou, levando-o a tentar fugir do chamado de Deus. Durante a tentativa de fuga da missão de Jonas, algo extraordinário aconteceu que você vai ver a partir daqui. Após decidir desobedecer a Deus e embarcar para Tarsis, Jonas entrou no navio com destino ao extremo oeste do mundo conhecido. Sua esperança era escapar da presença de Deus e evitar a missão de pregar a Nínive. No entanto, assim que o navio zarpou, Deus enviou uma tempestade violenta sobre o mar, Jonas 1:4. O texto bíblico sugere que foi uma tempestade sobrenatural, desencadeada especificamente pela desobediência de Jonas. Enquanto os marinheiros lutavam contra a força dos ventos e das ondas, tentando manter o navio à tona, Jonas desceu ao porão da embarcação e adormeceu profundamente, Jonas 1:5. Este sono pode ser interpretado como uma fuga psicológica da realidade ou uma tentativa de evitar enfrentar sua culpa e responsabilidade. A jornada de Jonas para Tarsis, que deveria ter sido uma fuga tranquila, rapidamente se tornou uma luta desesperada pela sobrevivência. A reação dos marinheiros e o reconhecimento de que Jonas era o responsável. Os marinheiros, experientes no mar,
Rapidamente perceberam que essa tempestade era diferente de qualquer outra que haviam enfrentado. Eles começaram a temer por suas vidas, jogando a carga ao mar para aliviar o peso do navio e orando aos seus deuses na esperança de encontrar alguma forma de salvação. Jonas 1:5. A tripulação vinha de diferentes culturas e religiões, cada um clamando a seu próprio Deus para escapar da destruição iminente. Diante do fracasso de suas tentativas de acalmar a tempestade, os marinheiros recorreram a outro método. Lançaram sortes para descobrir quem era o culpado pelo desastre. Na cultura antiga, esse ato de lançar sortes era uma prática comum para buscar respostas em tempos de crise. Surpreendentemente, a sorte caiu sobre Jonas, e a tripulação rapidamente o confrontou, exigindo saber quem ele era e por que a tempestade estava acontecendo por causa dele. Jonas, então, confessou que era um hebreu, servo do Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas 1:9. Ele admitiu que estava fugindo do Senhor e que a tempestade era consequência de sua desobediência. Essa revelação causou pavor nos marinheiros, pois perceberam que estavam lidando com um Deus poderoso e real, capaz de controlar as forças da natureza. Ao perceberem que a tempestade era provocada pela desobediência de Jonas, os marinheiros perguntaram o que deveriam fazer para que o mar se acalmasse. Jonas, consciente de sua culpa e de que sua presença no navio estava colocando a vida de todos em risco, ofereceu-se para ser jogado ao mar como a solução para o problema. Ele disse: "Levantem-me e joguem-me ao mar, e o mar se acalmará." Jonas 1:12. Esse ato de autoentrega pode ser visto como um reconhecimento de sua culpa e uma tentativa de salvar os inocentes marinheiros do juízo de Deus. Inicialmente, os marinheiros relutaram em seguir o conselho de Jonas. Em vez disso, eles tentaram remar de volta para a terra, mas o mar se tornava cada vez mais violento. Jonas 1:13. Eles perceberam que não tinham escolha a não ser seguir a sugestão de Jonas. Antes de jogá-lo ao mar, os marinheiros clamaram ao Deus de Jonas, pedindo perdão por derramar o sangue de um inocente, reconhecendo que a decisão não era deles, mas uma resposta à vontade de Deus. Jonas 1:14. Assim, com grande temor, eles lançaram Jonas ao mar, e imediatamente as águas se acalmaram. O relato bíblico descreve que a tempestade cessou no mesmo instante, confirmando que o Deus de Jonas estava no controle de tudo. A paz que se seguiu deixou os marinheiros impressionados e cheios de temor a Deus, tanto que eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor. Jonas 1:16. Vamos fazer uma reflexão sobre a entrega de Jonas ao mar. A entrega de Jonas ao mar simboliza vários aspectos importantes tanto da narrativa quanto da experiência humana. Sacrifício em prol de outros. A ação de Jonas prefigura o tema do sacrifício em prol da salvação dos outros. Embora Jonas estivesse fugindo de Deus, ele demonstrou uma disposição de entregar sua própria vida para salvar os marinheiros inocentes, uma qualidade que ecoa temas maiores de redenção e sacrifício na Bíblia. 2. A conversão dos marinheiros. Curiosamente, a experiência traumática da tempestade resultou na conversão dos marinheiros ao Deus de Israel. Eles começaram o relato orando aos seus deuses, mas terminaram clamando ao Senhor e fazendo votos a Ele. Isso reflete como Deus pode usar até mesmo nossas falhas e desobediências para alcançar e transformar outras vidas. A tempestade no mar é um momento crucial na jornada de Jonas. Através desse evento dramático, vemos a intervenção direta de Deus na vida do profeta e o início de uma série de lições sobre arrependimento, obediência e misericórdia que continuarão a moldar o restante da história. A captura de Jonas por um grande peixe. Depois de ser lançado ao mar pelos marinheiros para acalmar a tempestade, a Bíblia nos conta que o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. Jonas 1:17. Esse evento milagroso marca um dos momentos mais conhecidos da história de Jonas. Muitos se referem ao animal como uma baleia, mas a Bíblia menciona apenas que era um grande peixe preparado especificamente por Deus. Jonas foi tragado pelas águas, engolido pelo peixe, mas não esquecido por Deus. Jonas permaneceu dentro do ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas 1:17. Uma duração que simbolicamente aponta para o período de arrependimento e renovação. O ambiente no ventre do peixe era escuro, claustrofóbico e isolado. Jonas estava literalmente no fundo do mar, sem saída, cercado por escuridão e morte iminente. Durante esses 3 dias, Jonas teve uma experiência de quase morte, onde enfrentou sua mortalidade, sua fraqueza e sua dependência de Deus. Em vez de fugir novamente, ele foi forçado a se voltar para Deus, confrontar seus medos e reconhecer seu erro. No ventre do peixe,
Jonas finalmente se voltou a Deus em oração. Neste momento de desespero, Jonas reconheceu a soberania de Deus e clamou por misericórdia. Ele declarou: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz." Jonas 2:2. A experiência de Jonas no ventre do peixe é um marco decisivo na sua jornada. É o ponto de virada que o prepara para cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Através de seu arrependimento e renovação espiritual, Jonas demonstra que, mesmo em meio à desobediência e resistência, é possível encontrar misericórdia e restauração nas mãos de Deus. Após esse período de arrependimento, Jonas foi finalmente vomitado pelo peixe em terra firme, pronto para seguir o plano de Deus. A segunda chance de Jonas. Depois de passar 3 dias no ventre do grande peixe, Jonas foi resgatado pela misericórdia de Deus e recebeu uma nova oportunidade para cumprir a missão que havia inicialmente rejeitado. Deus falou novamente com Jonas, ordenando que ele fosse a Nínive e proclamasse a mensagem de julgamento e arrependimento. Desta vez, Jonas não fugiu. Embora ainda relutante, ele reconheceu que não podia continuar resistindo ao plano divino. A caminhada até Nínive não foi fácil, tanto física quanto emocionalmente. Jonas sabia da fama cruel dos ninivitas e da rejeição que poderia enfrentar. A ideia de ter que se levantar diante de uma cidade inimiga, famosa por sua violência e impiedade, o deixava apreensivo. Ele provavelmente sentiu o peso da responsabilidade, sabendo que a mensagem que levaria poderia decidir o destino de milhares de pessoas. Mesmo assim, Jonas seguiu em frente, aceitando que, apesar de seu medo e hesitação, ele estava sob a direção de Deus, e nada poderia mudar o que ele havia determinado. Ao chegar em Nínive, Jonas prega a mensagem de julgamento que Deus havia ordenado, anunciando que a cidade seria destruída em 40 dias, caso não se arrependessem. A destruição estava prestes a acontecer, a menos que a cidade se arrependesse de seus pecados. A aceitação da missão por Jonas, após sua resistência inicial, demonstra a importância do arrependimento e da obediência ao chamado de Deus, independentemente das circunstâncias ou dos desafios que isso possa implicar. Embora no fundo ele não queria que aquela mensagem fizesse efeito, e sim que fosse rejeitada pelos assírios. A mensagem de Jonas refletia a gravidade dos pecados de Nínive. A destruição iminente era um aviso claro de que Deus não toleraria mais a maldade daquele povo, e a única esperança de salvação estava no arrependimento. Apesar da seriedade do anúncio, o objetivo de Deus ao enviar Jonas não era apenas punir, mas dar àquela grande cidade uma última chance de se arrepender e mudar seus caminhos. A reação surpreendente dos ninivitas e do rei de Nínive ao se arrependerem. De maneira inesperada, o povo de Nínive reagiu com humildade à pregação de Jonas. Ao ouvir a mensagem de destruição, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, desde o maior até o menor entre eles. Jonas 3:5. Eles se vestiram de pano de saco, um símbolo de arrependimento e humilhação, reconhecendo sua maldade e buscando o perdão de Deus. O arrependimento se estendeu até o rei de Nínive, que, ao ouvir a pregação, deixou seu trono, vestiu-se também de pano de saco e decretou um jejum nacional, ordenando que todos, inclusive os animais, jejuassem e se vestissem de luto. Jonas 3:6-7. Ele instruiu que todos clamassem com força a Deus e abandonassem seus maus caminhos e violência, na esperança de que Deus se arrependesse do castigo planejado e poupasse a cidade. Jonas 3:8-9. A reação do rei e do povo de Nínive foi extraordinária, considerando sua reputação como uma cidade impiedosa. Esse arrependimento coletivo demonstrou que, apesar de sua maldade, havia uma abertura no coração deles para a mensagem de Deus, o que resultou numa mudança genuína de comportamento. O impacto da pregação de Jonas e o perdão de Deus à cidade. O impacto da pregação de Jonas foi profundo e imediato. A cidade inteira, desde o rei até os mais humildes, respondeu com arrependimento genuíno, reconhecendo sua necessidade de misericórdia. Essa mudança tocou o coração de Deus, e ele, vendo o arrependimento sincero dos ninivitas e sua decisão de abandonar seus maus caminhos, desistiu da destruição que havia prometido. Jonas 3:10. A história de Nínive mostra o poder transformador da mensagem de Deus e sua disposição de perdoar até mesmo aqueles que estão profundamente imersos no pecado, desde que se voltem para ele com sinceridade. O episódio também revela que o objetivo de Deus não é a destruição, mas a redenção. A pregação de Jonas levou à salvação de uma cidade inteira,
demonstrando que, independentemente de quão distante alguém esteja de Deus, o arrependimento verdadeiro pode trazer restauração e vida. O perdão de Deus a Nínive não só impactou a cidade, mas também oferece uma lição eterna sobre sua misericórdia, mostrando que ele está sempre disposto a perdoar e a dar novas oportunidades àqueles que se voltam para ele com arrependimento genuíno. A raiva de Jonas ao ver que Deus perdoou Nínive. Mesmo após pregar o arrependimento e ver a cidade de Nínive se voltar para Deus, Jonas ficou profundamente frustrado e irado ao testemunhar o perdão divino sobre os ninivitas. Ele havia esperado que Deus destruísse a cidade, e quando isso não aconteceu, Jonas se sentiu traído por suas expectativas. Em Jonas 4, 1-2, ele expressa sua raiva, afirmando que sabia que Deus era misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade, e que perdoaria a cidade se ela se arrependesse. Jonas estava tão desapontado que chegou a pedir a morte, preferindo morrer a ver Nínive poupada. Jonas 4, 3. Sua reação revela que, mesmo após cumprir a missão, ele ainda carregava ressentimentos e expectativas de justiça humana, desejando que o castigo viesse sobre os inimigos de Israel. Jonas lutava com o fato de que Deus havia escolhido perdoar aqueles que ele considerava indignos de misericórdia. A frustração de Jonas levanta uma questão central sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Para Jonas, a justiça parecia exigir a destruição de Nínive por causa de seus pecados e crueldade. Essa tensão entre justiça e misericórdia está no coração da história. Enquanto Jonas via a destruição como a justa recompensa para o mal que Nínive havia cometido, Deus viu o arrependimento como motivo suficiente para oferecer perdão. Esse contraste mostra que Deus não é apenas um juiz severo, mas um Deus que busca dar a todos a chance de mudar e ser salvos, colocando a misericórdia à frente da punição. O diálogo entre Deus e Jonas sobre compaixão e arrependimento. Deus não deixou a frustração de Jonas sem resposta. Ele iniciou um diálogo com Jonas, utilizando uma experiência com uma planta para ensinar uma lição importante sobre compaixão. Deus fez com que uma planta crescesse e desse sombra a Jonas, mas, no dia seguinte, fez com que a planta morresse, deixando Jonas exposto ao sol escaldante. Quando Jonas lamentou a perda da planta e se irou novamente, Deus usou essa situação para mostrar a incoerência do comportamento de Jonas. Jonas 4, 6, 10. Deus perguntou a Jonas: "Você tem pena de uma planta, pela qual não trabalhou, nem fez crescer, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas?" A lição que Deus deu a Jonas foi clara. Ele tem compaixão de todas as suas criaturas, inclusive daquelas que erraram, mas que se arrependem. O diálogo revela o coração misericordioso de Deus, que deseja salvar e restaurar, em vez de destruir. Ele queria que Jonas compreendesse que sua compaixão não se limita a Israel, mas se estende a todas as nações. Deus deseja que todos, até mesmo os inimigos, se voltem para ele e encontrem redenção. Assim, Deus não apenas perdoou Nínive, mas também buscou transformar o coração de Jonas, ensinando-lhe sobre a profundidade da compaixão e o valor do arrependimento. Agora uma lição que podemos tirar sobre a história de Jonas: a importância da obediência ao chamado de Deus. A história de Jonas nos ensina, em primeiro lugar, a importância de obedecer ao chamado de Deus. Jonas tentou fugir de sua responsabilidade, mas não conseguiu escapar do plano divino. Essa lição nos lembra que, por mais que resistamos, Deus nos chama para cumprir um propósito específico, e sua vontade sempre prevalece. Quando obedecemos ao chamado de Deus, ainda que pareça difícil ou desafiador, Ele nos guia e sustenta em nossa jornada. A obediência a Deus não é apenas um dever, mas um caminho para vivermos em harmonia com seus planos para nós e para o mundo ao nosso redor. Reflexões sobre a misericórdia de Deus e o arrependimento. A misericórdia de Deus é outro tema central na história de Jonas. Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem sinceramente, mesmo que tenham cometido grandes erros, como os habitantes de Nínive. A mensagem de Jonas nos ensina que o arrependimento genuíno abre a porta para o perdão e a restauração. Além disso, essa história nos mostra que a misericórdia de Deus não é limitada ou seletiva. Ele está pronto para estender sua graça a todas as pessoas, independentemente de sua história ou passado. Essa verdade oferece esperança a todos nós, lembrando-nos de que podemos sempre nos voltar para Deus em busca de misericórdia e redenção. Tenhamos sempre em mente que Deus é soberano e é o seu julgamento que sempre prevalecerá, e não o nosso. Peço que comente abaixo sobre como você vê a atitude de Jonas. Você acha que sua atitude foi compreensiva ou lhe faltou misericórdia? Como você julgaria alguém que lhe fez tanto mal?
Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Vamos continuar refletindo sobre as grandes lições da Bíblia e como elas podem transformar nossas vidas hoje. Que Deus abençoe você.